Então, para quem não se lembra, sou a professora Letícia e a gente vê aí alguns conteúdos de língua portuguesa para melhorar a escrita de vocês. Bom, o que vocês sentiram depois da primeira aula? Vocês começaram a prestar mais atenção nos textos de vocês? Sim. Sim? Ficaram muito desesperados? Não? Então, eu li os textos de vocês, eles estão aqui, só que pelo desespero que vocês ficaram quando me entregaram, meu Deus, e agora esses textos estão todos errados, eu achei que, nossa, viriam catástrofes. Não, foi tudo tranquilo, vocês não erraram tanto, não erram tanto. Não, imagina. Eu fiz algumas anotações, eu não vou devolver ainda pra vocês, porque pode ser que ao longo da aula eu queira consultar algumas coisas, alguns equívocos de escrita. E vocês vão perceber, como faz tempo que vocês escreveram, talvez vocês não reconheçam os trechos de vocês. Mas tudo bem eu ter usado trechos de vocês como exemplo das aulas? Sim. Porque como eu disse na aula passada, eu não entendo nada de direito. Não. Esse trecho vai aparecer no slide assim? Não, gente, vai ter o nome, eu vou fazer com que vocês se levantem. Na frente da câmera, olha, eu sou o que cometeu este erro e tal. Vai ser desse jeito, tá bom? Mas então, eu retirei alguns trechos dos textos de vocês, porque como eu disse na aula passada, eu não entendo nada de direito, então eu não poderia formular frases relacionadas ao direito que ia ser uma tragédia, e também eu não ia ficar usando as frases que eu uso em sala de aula, que eu já falei que são exemplos toscos e no geral músicas do Chico Buarque, então vocês não tem nada a ver com o curso de vocês, por isso que eu preciso das redações de vocês, certo? Bom, aqui vocês vão ver que eu modifiquei um pouco a estrutura do curso, mas a gente vai ver tudo isso, mas eu antecipei alguns assuntos, o assunto que estava previsto para a aula 4, na aula de hoje. Bom, vamos começar então com alguns exemplos para que a gente comece a ver os casos de vírgula, quando tem, quando não tem vírgula. E para isso eu peguei uns trechos dos textos de vocês. Aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar direitinho o que está escrito, talvez eu tivesse que aumentar a letra. A ideia de que a Constituição é suficiente para impedir o tratamento degradante e desumano, vírgula, é apenas simbólica. Bom, aqui, gente, colocaram uma vírgula aqui. E eu coloquei essa vírgula em vermelhinho porque essa vírgula não deve existir. Alguém sabe por que essa... Bom, aqui está escrito, né? Mas não se pode colocar vírgula em hipótese alguma entre sujeito e o predicado. Só que aí você olha para essa frase e parece estar muito grande, né? A ideia de que a Constituição é suficiente para impedir o tratamento degradante e desumano. Nossa, tá muito grande, eu preciso colocar uma vírgulazinha aí. Não, gente, não precisa. Não precisa colocar vírgula, porque tudo isso é o sujeito. E é apenas simbólica, é o predicado. Então, entre o sujeito e o predicado, não tem vírgula. Isso seria a mesma coisa de falar Maria, vírgula, é bonita. Então não coloca nunca essa vírgula. Vocês não colocariam essa vírgula. Mas aí, como aqui o sujeito está grande, vocês olham e falam assim, acho que precisa de uma vírgula, mas não precisa. Certo? Depois do sujeito, existe algum caso em que a gente pode colocar vírgula? Existe, mas só quando tiver algum termo deslocado, e a gente vai ver isso aqui, tá bom? Então aqui, a primeira regra, principal regra das vírgulas, nunca vírgula entre o sujeito e o predicado. Bom, dessa forma, a intervenção do Estado no que diz respeito ao direito penal deve ser limitada devido à fragilidade, blá blá blá. Todas as vírgulas aqui estão postas corretamente. Então veja, dessa forma, sempre depois de dessa forma, sendo assim, desse modo, assim, sempre vírgula, que são partículas que a gente chama partículas de continuação. Então sempre que eu estiver continuando, explicando, coloco dessa forma, vírgula, ok? Nunca esquecer dessa vírgula. A intervenção do Estado, vírgula, no que diz respeito ao direito penal,
Isso daqui, no que diz respeito ao direito penal, tem um valor explicativo, por isso que está entre vírgulas. Se eu tirar esse no que diz respeito ao direito penal, eu não coloco vírgula. Se fosse assim, a intervenção do Estado deve ser limitada devido à fragilidade, blá 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 blá, certo? Se não tivesse isso daqui, não teria nenhuma nem outra vírgula, ok? Então eu coloco aquela vírgula porque tem um valor explicativo. E aí quando vocês tiverem dúvida, eu não sei se funciona para vocês, para mim funciona muito. Vocês leem a frase e percebem se precisa de uma pausa. Ó, dessa forma, a intervenção do Estado, no que diz respeito ao direito penal, deve ser limitada devido à fragilidade. Vocês percebem que tem uma pausa e a gente precisa parar? Então, mais do que ficar decorando um monte de regra, uma partícula de valor explicativo, oração subordinada, não sei o que, vocês precisam perceber o tom, a fluência dessa frase para ver se vai ou não ter vírgula. No direito penal, os princípios são pilares para a interpretação e aplicação das normas jurídicas. No direito penal, vírgula. Por quê? Porque é um adjunto adverbial. E a gente chama de adjunto adverbial deslocado. Temos aqui. Eu posso usar qualquer uma dessas canetas? Todas funcionam? Olha só. Falando em adjunto adverbial, prestem atenção aqui. O que temos aqui? Sujeito simples, um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, e esse à noite é um adjunto adverbial de tempo. O adjunto adverbial, ele indica circunstâncias adversas do processo verbal. Então, ele não é um complemento exigido, não é obrigatório, não é exigido pelo verbo, mas ele está aí na frase dando uma informação a mais. Quando saímos? À noite. Então, na língua portuguesa, a posição natural dos termos de uma oração é essa: sujeito, verbo e, por último, se tiver, os adjuntos adverbiais. Quando está aqui na posição, a gente chama de ordem direta da frase, nessa ordemzinha aqui, não tem vírgula, não precisa de vírgula. Não precisa não, não tem mesmo. Só que se eu desloco o adjunto adverbial... Oi, tudo bem? Só que se eu desloco o adjunto adverbial e coloco o adjunto adverbial aqui na frente, à noite, nós saímos. O adjunto adverbial, a oração, ela fica na ordem inversa. Então essa deixa de ser a ordem natural da oração, da sentença, e por isso eu preciso da vírgula, ok? Dizemos que os adjuntos adverbiais pequenininhos, como a noite é pequenininho, né? Só isso daqui. Não precisa da vírgula, não é obrigatório o uso da vírgula, só se eu quiser ressaltar o sentido de à noite. Entretanto, para adjuntos adverbiais um pouquinho maiores ou grandões, eu preciso colocar a vírgula. No direito penal, vírgula, os princípios são pilares para a interpretação. Esse no direito penal, eu preciso colocar a vírgula. Tá vendo que é maior do que só à noite? Entendido? E se fosse, por exemplo, os princípios são pilares para a interpretação e aplicação das normas jurídicas no direito penal. Precisaria colocar vírgula? Não, porque estaria na ordem direta. Tranquilo? Tá claro? Tá. E o mesmo acontece, e aí já que eu tô falando já dos adjuntos adverbiais, percebam uma coisa. Isso aqui, à noite, é só um adjunto adverbial, certo? Se eu digo assim, nós saímos
quando anoiteceu. Vocês percebem que quando anoiteceu tem o mesmo valor de à noite, porque expressa uma circunstância que é o tempo, certo? Do processo verbal. Mas eu não posso falar que isso daqui é simplesmente uma adjunta adverbial de tempo, porque aqui a gente tem o quê? O que é isso? Um verbo, certo? Então, se eu tenho um verbo, eu preciso chamar isso daqui de oração. Certo? E aí a gente vai chamar de oração subordinada, adverbial, temporal, mas vocês não precisam se preocupar com isso. Não, nem vou escrever adverbial, eu vou escrever sim. Porque não é só um adjunto, tem um verbo, é uma oração, ok? E aqui, para vocês não acharem que tem vírgula, e aqui, olha só, acontece a mesma coisa, nós saímos quando anoiteceu. Está na ordem direta. Isso daqui que tem valor de adjunto adverbial, ele está depois do sujeito, do verbo, tá ok. Só que se eu inverter essa ordem aqui, quando anoiteceu, nós saímos. Eu preciso colocar essa vírgula aqui pelo mesmo motivo que quando eu coloquei a noite aqui na frente eu coloquei a vírgula. Porque tem valor de adjunto adverbial e está deslocado, vem antes. Ok? Sempre que deslocar, coloca a vírgula. Sempre que deslocar, coloca vírgula nas subordinadas adverbiais. Sempre. Se vocês sentirem necessidade, e aí vai de vocês, eu faço para vocês um quadro com todas as orações adverbiais, com os 9 tipos de orações adverbiais, que expressam tempo, finalidade, concessão, condição, causa, mas isso se vocês acharem que é bom para o estudo de vocês. Não sei, o que vocês acham? Vocês acham que é interessante? Porque às vezes eu fico com medo de ficar muito na gramática, daí eu falo, não é isso, a gente não precisa saber disso. Tá? Beleza, mas vocês podem ficar tranquilos que eu não vou fazer vocês separarem a oração principal da oração subordinada e classificar todas as subordinadas. Eu não vou fazer isso com vocês, tá bom? Bom, para isolar o adjunto adverbial antecipado, no caso aqui no direito penal, e com orações intercaladas. Portanto, com o passar do tempo, vírgula, com o passar do tempo, vírgula, por conta do dinamismo social, vírgula, há forte tendência, blá 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 blá. Então eu tenho aqui essa primeira vírgula para isolar uma conjunção que vem aí no final da frase, no começo da frase. Com o passar do tempo, uma oração, por conta do dinamismo social, há forte tendência. Então vocês vão intercalando as orações e daqui a pouco vocês vão ver um exemplo de um período, alguém que escreveu um período aqui com umas 10 linhas, um parágrafo com um período inteiro só de oração intercalada. Foi colocando um monte de oração intercalada uma na outra. De repente eu olhei, o parágrafo começava aqui, a oração, o período começava aqui, terminava 10 linhas depois, eu já não entendia mais nada. Mas vocês vão me ajudar a montar, a elaborar esse período bem, porque eu, com a minha limitação de conhecimento em relação ao direito, não consegui. Mas vocês vão me ajudar depois. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Para isolar aposto ou qualquer elemento de valor explicativo. Aposto é um elemento de valor explicativo, mas a vírgula não serve só para o aposto, mas qualquer elemento que tenha como o aposto valor explicativo, como com base no livro Princípios Penais no Estado Democrático, vírgula, escrito pelo ilustre professor Marcelo Semer, é assim que fala? Então, o escrito pelo ilustre professor Marcelo Semer está depois, eu coloco uma vírgula antes porque ele está explicando, tem um valor explicativo, eu estou explicando que livro é esse, por quem ele foi escrito,
certo? Eu não poderia deixar de colocar essa vírgula. Para isolar vocativo é aquele chamamento. Então, senhor ministro, vírgula, eu estou me dirigindo ao senhor ministro. Vocativo, para ficar mais claro, é aquele quando a gente fala: mãe, tô com fome. Mãe, vírgula, tô com fome. Hoje eu estava preparando uma prova, e aliás amanhã eu vou dar uma prova para os meus alunos do ensino fundamental, que é justamente sobre vírgula. Aí eu coloquei na prova uma tirinha, que é assim, o menininho falando: vamos comer, gente! Só que não tinha vírgula. Aí embaixo era assim: a vírgula pode salvar vidas. Isso é. Então o que eu espero que eles respondem é que o humor da tira consiste em que falta a vírgula, então fica ambígua, não fica ambígua a frase, fica como se o sujeito fosse realmente comer pessoas, comer gente. Então assim: vamos comer gente. Então, se eu digo vamos comer gente, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e o gente fica como objeto direto, quer dizer que eu vou comer o quê? Eu vou comer gente, né? Mas se eu coloco uma vírgula, isso não é objeto direto e isso daqui é então um vocativo. Eu estou chamando as pessoas para comerem comigo e não comer as pessoas, certo? Será que os alunos vão explicar tudo isso? Assim? Bom, então isso eu quero dizer com vocativo, ok? Para separar orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal. É aquilo que eu expliquei agora há pouco com o exemplo do quando anoiteceu. Embora seja um direito constitucionalmente assegurado, vírgula, aqui eu tenho uma oração adverbial concessiva, anteposta a outra oração, então ela é adverbial, está no começo, vírgula. Embora seja um direito constitucionalmente assegurado, vírgula, recentemente, vírgula, porque é um adjunto adverbial, recentemente, vírgula. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sentido contrário e determinou que, vírgula, após a decisão condenatória em segunda instância, vírgula, o acusado poderá ser preso. Porque tem todas essas vírgulas. Alguém na aula passada me perguntou: nossa, mas vai ter tudo isso de vírgula mesmo nessa frase pra você, né? Falei: sim, vai ter. Por quê? Aqui, uma oração adverbial concessiva, vírgula, recentemente, o adjunto adverbial, eu vou colocar entre vírgulas também. Vocês percebem que tem uma pausa. Embora seja um direito constitucionalmente assegurado, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sentido contrário e determinou que não teria essa vírgula depois do que é uma oração adverbial, uma oração subordinada substantiva, e nas orações subordinadas substantivas não tem vírgula, mas por que eu coloquei essa vírgula? Porque eu coloquei um outro adjunto adverbial aí dentro. Então, quando eu vou colocando os adjuntos adverbiais, quando eu vou intercalando as orações, eu preciso separar por vírgulas, certo? Então, vocês percebem que se isso daqui, se não tivesse essa parte aqui, determinou que o acusado poderá ser preso, eu não colocaria vírgula nenhuma. Tudo bem? Ok. Não podia ser 2 pontos? Peraí. Onde? Depois do que? Determinou o quê? Olha, gramaticalmente falando, não sei te responder se eu posso colocar esses 2 pontos. O que eu te digo é que, assim, minha impressão, eu não colocaria os 2 pontos. Não colocaria. Mas não sei te explicar gramaticalmente mesmo, tá? Eu não colocaria, não gosto de usar os 2 pontos. Bom, aqui o tal período, gente, está escrito em 4 linhas, mas quem escreveu, eu juro, ficou umas 10 linhas. Vocês conseguem ler daí? Ó, começa aqui o parágrafo
e termina aqui. E é um período composto, ele realmente é um período único mesmo. Não tem nenhum ponto ali pro meio. Então vamos lá. É importante esclarecer que conforme a teoria da territorialidade, é isso mesmo, né, gente? Sim. Eu tive que procurar no Google porque eu não estava entendendo muito bem a letra, eu não fazia a menor ideia dessa palavra. Mas eu achei. Eu coloquei teoria da terri, aí apareceu, eu falei, deve ser isso. Territorialidade do direito penal que visa estabelecer os limites territoriais para que o Estado possa buscar a punição para o fato delituoso cometido em solo ou mar territorial de outro país no qual não se criminaliza tal conduta, afasta o direito de punir o Estado brasileiro, ainda que o agente seja brasileiro e tenha ido a outro país apenas para cometer tal delito. Não tem vírgula nenhuma. Tem alguma? Acho que não. E eu não tirei as vírgulas, gente, estava escrito assim, tudo junto assim. Eu tentei reformular esse período colocando as vírgulas. Eu falei assim, acho que dá para colocar as vírgulas e aí ele vai ficar entendível. Ainda que eu não aconselho escrever um período tão longo assim. Mas se o período for bem escrito, e se quem está escrevendo não se perder aí com tantas orações intercaladas, é ok, né? Mas eu também não aconselho, mesmo que esteja ok, fica cansativo para quem está lendo. Aí eu coloquei aqui, separei todas as orações para vocês verem quantas orações temos, muitas orações aí intercaladas. Aí eu coloquei também as vírgulas. Então veja como fica melhor. E muitas delas, todas que eu coloquei obviamente são necessárias, e muitas delas desfazem equívocos na hora que a gente está lendo. É importante esclarecer que, conforme a teoria da territorialidade do direito penal, vírgula, porque aqui eu estou falando conforme, nananã, certo? Eu preciso dessas duas vírgulas aí, que está intercalado, que visa a estabelecer, tinha faltado um A aí no verbo visar, na regência dele, no sentido de pretender visar a, estabelecer os limites territoriais para que o Estado possa buscar a punição para o fato delituoso cometido em solo ou mar territorial de outro país, vírgula, no qual não se criminaliza tal conduta, que pode ser onde também, mas no qual tá bom. Afasta o direito de punir do Estado brasileiro, ainda que o agente seja brasileiro e tenha ido a outro país apenas para cometer tal delito. Por que eu coloquei o afasta em vermelho? Porque eu fiquei tentando achar o sujeito dele. Se eu digo, é importante esclarecer que, e tiro todas essas orações intercaladas aqui, eu vou chegar no afasta. E aí vocês percebem que falta alguma coisa aqui. É importante esclarecer que afasta o direito de punir do Estado brasileiro. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Sim. Porque tem o conforme nananã, aí aqui, essa oração explica a territorialidade do direito penal, certo? E aí nananã explica tudo. Aí aqui, no qual não se criminaliza tal conduta, está explicando que o país não considera aquilo crime, certo? Então, esse daqui, o sujeito disso seria importante esclarecer que afasta o direito de punir. Então vocês percebem que um período tão longo assim, gente, eu não enxerguei. Se vocês enxergaram o sujeito, vocês podem me falar. Eu não consegui entender. Quando você escreve um período tão longo assim, a probabilidade de você se perder aí no meio de tanta informação, de tanta oração, explicando tal coisa, é super importante que vocês expliquem, mas tenta dar uma quebrada no período, para que você não se perca tanto. Não entendi muito. É a teoria da territorialidade que afasta?
Então, acho que se tirasse o conforme, é importante esclarecer aqui, a teoria da territorialidade Porque o que afasta afasta o direito de punir. porque o que afasta é essa teoria da territorialidade. Conforme a teoria da territorialidade do direito penal, então teria que tirar o conforme. Se tirar o conforme, fica ok. É importante esclarecer que a teoria da territorialidade do direito penal, aí sim, afasta o direito de punir. Aí ficaria bom. Faz mais sentido. Aí, não é nem que faz mais sentido, é o correto, né? É isso? É essa teoria que afasta o direito de punir. Muito bem, eu até coloquei... Sabia. Esse autor concorda, a gente aí fazendo isso. Esse autor concorda com isso aí. Eu não sei quem é o autor, gente, porque eu realmente, eu nem olho o nome do aluno, eu nem olho mesmo. Mesmo quando eu tô corrigindo assim... Mas você já decorou nosso nome? Não, então, principalmente de vocês, porque pra mim não faria nem o menor sentido olhar, porque eu não sei, não tem nenhuma pessoa nessa sala que eu saiba o nome, gente, desculpa. Já sei. Tá ótimo. Essas primeiras aulas pra gente dar uma melhorada, né? Aí eu até tinha posto aqui umas interrogações e... então eu tinha tentado reestruturar, mas não tinha conseguido porque eu não sabia o que afastava, mas então vocês reestruturaram melhor. Talvez, vamos tentar desmembrar esses, vamos escrever aí nos caderninhos de vocês. Tentem reescrever este parágrafo, desmembrando, colocando pelo menos um ponto, certo? Para não deixar um parágrafo com um período só. Isso não se faz, um parágrafo de um período só. Mas eu acho que a gente tem muitos períodos assim nos livros de direito longos. Eu acho que tem. É possível que tenha. Entendeu? Porque você fala, não, tá grande isso aí, tem coisa maior. Eu imagino. Entendeu? Eu não sei o que você faz, a não ser que você fale a teoria afasta e você explica o que é a teoria O autor depois um outro. Nosso problema Você é fala que achar a que o teoria nosso autor afasta não e vai só ser. explica. Então... É só esse. Podia Não, ser mas maior, teve o conforme, teve o conforme também, que impediu o entendimento do período. Tá bom. E o conforme tentou deixar mais charmoso o texto, mas não deu certo. Só pensou uma coisa depois. Mas é por isso que eu falo para os alunos evitarem períodos longos. Entendi. Justamente para não se perder dentro do raciocínio. Vou arrancar esse conforme, Titi. Já fez sentido, entendeu? Tirar o conforme já fez sentido da teoria. Já fez o A gente sentido. já sabe. Aí você falou assim, professora, mas quem estiver lendo meu texto vai saber do que eu tô falando. É você que não entendeu. Não sabe nem falar a palavra territorialidade. Mas mesmo assim, é igual ali, vamos comer gente. Você comeu todas as vírgulas, né? A gente demorou pra entender com o conforme. Demorou pra entender que Sim, que tinha que tirar o conforme. Agora, gente, eu juro que o original tá sem nenhuma vírgula. Com certeza deve estar sempre. Não sei se é meu, mas é que a gente tem períodos longos nele. E assim, pelo menos eu tenho super medo de pôr vírgula. Eu também. Eu fico Eu fico respirando. Acho que aquele do sujeito predicado com vírgula é meu, que eu também sou dessa. Você é dessa, desse jeito predicado. Sério problema de tomar vírgula. Mas eu achei que vocês escrevem bem mesmo. Verdade! É verdade! Tá gravando? Isso tá gravando. Não, é que a gente decorou escrever bem a própria ordem, né? Todo mundo aqui. Vocês escrevem bem. Mas aí, o que eu fiz, preparei hoje, aula sobre acentuação.
Acentuação. Só tomar cartografia, velho. Esse deve ter. Gente, mas, ó, em 2 textos eu escrevi assim, letra ruim. A minha Que eu não consigo. Foi Foi a minha. Não. Foi a minha. Foi difícil, foi bem difícil, gente. Olha que eu estou acostumada com Mas letras na coisa ruins. só mesmo. Ah, mas tem pior. Você encontrou duas. Do direito é muito mais letra ruim. Você fez os comentários das redações, eu não. Eu não fiz os comentários das Ah, redações. devia ter feito pra gente Devia saber. ter feito. Daí a gente vê depois. Eu corrigi, eu coloquei vírgulas, então coloquei foi. acentos. Gente, mas como eu não trouxe os trechos, eu não sei vocês, mas eu já achei alguns pelos ali. Então, porque às vezes a gente lê e não vê, mas quando outra pessoa lê, Professor, Sim. com um problema ali, eu corrigi agora, tirando conforme. Ah. Porque aí ficou oração subordinada, substantivo, objetivo e direto, não pode ter vírgula. Com substantiva direta não Então, pode ter aí se vírgula. tirar o conforme, não vai poder ter a vírgula entre o que É e a importante. teoria da territorialidade. Mas aí a gente tira. Eu tirei. É importante esclarecer que... A teoria da territorialidade do direito penal não vai sim, poder ter não, vírgula. aí não pode ter a vírgula. Aí você tira a vírgula. Se tivesse esse conforme aqui, teria que ter a vírgula. Agora, sem isso É um objeto daqui... direto, não é? Sem isso não pode ter vírgula, porque realmente não tem nas subordinadas substantivas. Esse ar, por exemplo, eu teria dificuldade estabelecer. Eu acho que a gente mas tem tem que que dizer aí. Agora, gente, eu tive uma dúvida. Não sei se vocês podem me esclarecer. Não. Aqui na redação, eu até coloquei brasileiro, porque tava ou a gente seja brasileira, tava na redação. Porque tá falando sobre o aborto. E aí, como vocês resolveriam isso? Eu não soube. Como que é? resolver. É que esse trecho tá falando sobre o aborto. Certo? E aí, ainda que o agente seja brasileira, tava assim. Então, Mas eu coloquei brasileiro porque eu não posso colocar ainda que o agente seja brasileira. Imagina a gente, ainda que a nacionalidade do agente seja brasileira. Sim, não dá certo. sim, dá certo. Ainda que a nacionalidade. Ainda que a nacionalidade de ser. Não, mas o que eu fiquei em dúvida é porque quem faz o aborto é a mulher. É por isso que eu fiquei em dúvida. Pode. Pode. Pode fazer, não, mas ele não configura o aborto. O aborto é só Só a mulher mesmo. Só mulher. Mas você pode. Mas tem mesmo, mas agora também você pode biologia mulher. Não, É só infanticídio que é a mulher. Gente, era essa a minha dúvida. Mas não é só infanticídio que é. Só infanticídio que é E mulher. o aborto dá pra aborto no terceiro. Tem um aborto E tem o aborto tá. Então, semanticamente, em relação ao sentido, não estaria errado eu colocar o agente seja brasileiro, porque o aborto não é um crime só da mulher. Então, era essa a minha dúvida, é isso que eu queria perguntar pra vocês. Calma. Mas ela colocou lá o agente brasileira? Vixe, nossa. Por isso que eu corrigi na hora de colocar. Mas, gente, terminaram aí? Escreveram? Terminei. Tá. Realmente, ficou grande. Eu fiz dois. O grande desse caderninho pequenininho de vocês deve ter dado a folha inteira, gente. Olha isso. Ficou grande. Eu acho grande. Eu não gosto. As pessoas começam assim a ler o que elas escrevem atualmente no Facebook, elas apagavam tudo antes de postar. Se as pessoas lessem. Olha aqui dá pane. Dá. Dá pane aqui mesmo. Mas assim, o problema maior é em relação ao sentido, né? Não de escrever errado. É porque às vezes não fica compreensível. Mas a maioria dos textos não ficam. Você começa a ler, Uhum. aquele choque. Somente quando você falar, você é muito. Pronto. Depois eu leio, tá, gente? Não vai agora não, senão a gente vai perder tempo.
pra gente colocar as vírgulas do nosso jeito? Sim. É. Pode colocar as vírgulas aí como vocês acharem que é. Pode tirar palavras? Pode, né? Pode. O importante é manter o sentido. Bom, agora chega na acentuação. Então agora mudamos o assunto da aula e vamos falar sobre a acentuação. Por quê? Porque teve gente que foi escrever sobre o princípio de não sei o que, nem lembro mais do que eram os princípios, e escreveu princípio 47 vezes sem acento. As 47 vezes. É mentira que eu não contei, né? Você olha assim, tem tudo vermelhinho. A acentuação. Então vejam, se vocês quiserem a regra. Por quê? Porque a acentuação, a gente é muito do olhar, assim, é como a grafia das palavras. A gente está acostumado a ver a palavra escrita daquele jeito, e às vezes alguém pergunta pra gente como escreve, eu mesmo, professora, como escreve tal coisa? Eu não sei falar, mas se eu escrevo a palavra, eu vejo como tá certo ou como não tá, porque a gente está acostumado a ver a palavra escrita daquele jeito. Com acento é a mesma coisa. Só que como eu disse na nossa primeira aula, as coisas às vezes... A forma de aprender é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que preferem as regras e que se dão bem com as regras, e tem pessoas que não, que aprendem de outra forma. Então, como eu imagino que seja aqui uma sala de aula diversificada, eu acho interessante que eu traga também para vocês as regras. Então, quem achar interessante anotar as regras, elas estão aqui. Então vejam, mas também não vou ficar detalhando vogal, semivogal, o que é uma coisa e o que é outra, é uma coisa geral, certo? Vejam, oxítonas. Primeiro, o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona? Antes do slide, todos sabem o que é isso? Sim. Não lembro Mais ou menos? Então, para saber as regras de acentuação, primeiro tem que procurar na memória aquela aula lá da terceira série, talvez, não sei, quando eu tinha uns 10 anos de idade, e lembrar o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso diz respeito à tonicidade das palavras. Qual sílaba é mais forte naquela palavra? Para descobrir qual sílaba é mais forte na palavra, você faz de conta que essa palavra é seu vizinho, que está lá na casa dele chamando. Então, por exemplo, picolé. Você vai chamar o picolé, você chama assim. Você não chama picolé, você não chama picole. Como é que você chama? Picolé. Então qual é a mais forte? Lé. As oxítonas são as palavras que têm a última sílaba mais forte, certo? Necessariamente vai ser acentuada? Não, tem regrinha. Então, caju, qual é mais forte? Você vai chamar o caju, você chama caju? Não, o que você chama? Caju! Qual é mais forte? O ju! Então, aqui, ó. Não tem acento. Não tem acento. A gente já chega lá. Aí, as paroxítonas. Na língua portuguesa, a maioria das palavras são paroxítonas. A maioria. Se você olha assim, mesa, cadeira, janela, porta, tudo paroxítona. Então, mesa, cadeira, porta, caneta. Então,
a regra das paroxítonas é bem mais complicada, porque tem mais um monte de regrinha, as paroxítonas terminadas em tal, são acentuadas, a gente já chega. Então, o importante é que vocês saibam que as paroxítonas, aqui ó, quando a gente divide, se vocês ainda sabem dividir as sílabas, né, essas coisas que a gente não usa o resto da vida, a gente esquece mesmo, não tem problema, mas acho que vocês se lembram, assim, se vocês derem uma olhadinha aqui e tal. Então, aqui, a última, aqui, a penúltima, e a proparoxítona é a antepenúltima. Antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. Vai chamar o mínimo, você chama mínimo, né? Você chama mínimo, ok? Então, muito bem. A gente tem aqui a regra das oxítonas e monossílabos tônicos. Paraná, café, cipó também, herói, parabéns, dói e céu. Aqui, as oxítonas, essas tem a última sílaba mais forte, terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S. Seguidos ou não de S quer dizer que café tem acento, mas se for café, tem acento também. Ens, como também, por isso que também é acentuado. Parabéns também é acentuado, certo? Agora, isso, eu coloquei o EI, o OI e o EL na regra também dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Por quê? Vou parar, depois eu escrevo. Por quê? Porque antes, e aí a gente entra na reforma ortográfica, que eu já, como eu falei na aula passada, as pessoas falam, nossa, não sei mais escrever depois da reforma ortográfica, porque mudou tudo, não mudou nada, mudou quase nada. Aliás, o que mudou a gente nem usa também. Então, eu coloquei aqui nas oxítonas e nos monossílabos tônicos, porque, por exemplo, a palavra herói, oi, é um ditongo aberto, certo? Oi, a gente abre a boca assim, a gente chama de ditongo aberto. Ele está na posição de oxítona. Então, o acento de herói permaneceu depois da reforma. Porque a reforma, em relação à acentuação, ela atingiu somente as paroxítonas. Então, os ditongos abertos, que antes eram, que levavam acento, como ideia, ele deixou de ter acento porque é uma paroxítona, certo? Então, herói, o acento permanece, mas heróico, não. Ok? Heróico. Por quê? Porque é uma paroxítona. E esse acento dos ditongos abertos em ei, oi e el, nas paroxítonas caiu. Mas nas oxítonas permanece. Tudo bem? Isso é novidade para vocês? Sim. E por isso que, inclusive, nos monossílabos, são aquelas palavras que têm uma única sílaba, como dói e céu, elas permanecem. Toda paroxítona, então, a gente tira? Toda não. Não, dos ditongos abertos, sim, com ditongos abertos. Como heróico, como ideia, como plateia, sei lá mais. Viu? A gente nem lembra das palavras porque a gente não usa. Assembleia. Assembleia perdeu acento. Perdeu acento por ser uma paroxítona. Nossa, tá escrevendo errado. Está escrevendo até hoje. Então, ó, fica a dica. A assembleia não tem mais. Olha, já ia colocar. Já ia colocar acento em assembleia? Já. Não. Aí, ó. Esse tipo de coisa é bom escrever grande no caderno. Não tem.
Agora, o que eu coloquei aqui, ó? Ele vê, eles vêm, ele vem, eles vêm. O plural. Eu vou até colocar aqui porque eu não sei se vocês estão vendo. Sim. Ele vê. Eles têm. Ok? Eles vêm. O que tinha aqui antes? Não tem mais, viu? Ah, é? Porque caiu. Todos esses acentos. Mas ele também é... É que os acentos é assim, a regra foi, os acentos das vogais dobradinhas, como vem, do verbo ver, como vou, perdoou, caíram, todos. Não tem mais acento em vogais dobradas. Nem vem, nem perdoo, nem vou, nem nada. Ah, mas eles têm, continua, né? Eles têm, continua. Ah, bom, mas aí mais respeito. Não vai ter uma dobradinha de vogal. Ele tem, Aí continua. eles têm, no plural. Ah, só a dobradinha, entendeu? Que eu perdoo. Onde bastante cai. E aí, eu não sei porque eu coloquei aqui, não tem muito a ver com a matéria de acentuação, mas eu lembrei, coloquei aqui do verbo ver e o verbo vir. Uma confusão existente também, isso não tem a ver com a matéria de acentuação, tá? Só lembrei. O verbo vir e o verbo ver. Se ele vier. Isso todo mundo sabe, né? Não é se ele vir, não é se ele vir, não, se ele vier. E o verbo ver, se ele vir. Não é se ele ver, não é se ele ver. Não é se ele ver, é se ele vir, certo? Se eu vir a Clara na faculdade, eu dou um recado. Se eu vir. Eu falo eu ver, se eu ver. Eu também falo eu ver. As pessoas falam eu ver mesmo. As pessoas falam. Eu até uso R, eu não... As pessoas falam. Mas, como eu disse na aula passada, tem muitos desvios ou várias coisas da norma culta ou da norma padrão que eu, no meu dia a dia, obviamente, não uso. Não tô numa mesa de bar com os meus amigos levando e falando assim, quem vai buscar a Carol no metrô? Eu vou buscá-la. Não, né? Eu não falo, vou buscá-la. Eu falo, vou buscar ela e tudo bem. Não tem problema. Mas, e aí, outras coisas eu não cometo, né? Parece que tem umas coisas que a gente pega um amor, assim. E o verbo ver é uma coisa que eu peguei um amor. Então eu falo, se eu vir. Mas eu também não falo, por exemplo, se eu vila dou o recado. Nossa, esse eu também não faço, tá, gente? Mas é isso, se eu vila. Eu nem sabia que existia. A fulana. Que vergonha. Nossa, que horrível. Se eu vila. Ou se eu a vir. Se eu a vir. Se eu vir. Se eu a vir. Se eu a vir. Se eu a vir, vão achar que a gente tem, sei lá, uns 140 anos, né? Nossa, quem é essa pessoa que ela tá falando? Que você é enjoado e fala muito. Isso é horrível, né? Outra coisa, uns 300 gramas. Mas 300 gramas. enjoada que soubesse. Não, mas o falante culto é aquele que é um poliglota dentro da própria língua. Então ele sabe falar nos diversos contextos sociais. E é esse o argumento que eu uso pra convencer os meus alunos que eles têm que assistir às aulas de português, né? Eles têm que... professora, mas por que a gente tá aqui se a gente já sabe português? Pra vocês circularem nos diversos contextos sociais, etc. Ok, gente? Quem tinha falado alguma coisa de alguma outra... dos gramas? Gramas. 300 gramas de presunto. Você tá na fila e você fala 300 gramas, aí as pessoas olham assim, 300 gramas, 200 gramas. Mas continua falando 300
300 gramas, deixa as pessoas te olharem. Você olha o corpo, dependendo do que você tá. Fala, nossa, mas você tá falando. Eu já ouvi isso. Você tá falando errado. Não tô falando errado, tô falando certo. E fica uma discussão. Sim. Já participou dessa discussão dos gramas? 300 e pronto. É gramas de comer. Já fala de um jeito pra pessoa não corrigir. 300. Então, mas a gente eu já estive na fila do mercado, a moça falou assim, me dá 300 gramas. Porque quando você fala grama, é só você pede. Obrigada. Desde que você pague, né, suas 300 gramas. Gente, tudo bem até aqui? Sim. Sim, todo mundo fala errado, não ouvi. Não, mas lembra de mim. Aí, as paroxítonas. As paroxítonas, aí por isso que eu corrigi esse monte de princípio. Por que princípio? Vou até colocar aqui. Eu esqueci. Não sei, mas eu tenho Princípio. Nós sabemos que princípio tem acento, embora às vezes nos esqueçamos de colocar, mas muitas vezes não sabemos por que princípio tem acento. Tem acento porque é uma paroxítona, certo? Essa é mais forte, terminada em ditongo. O que é mesmo ditongo, Letícia? Eu nunca vou lembrar disso. São aquelas duas vogaizinhas juntas na mesma sílaba. E é importante vocês saibam a diferença de ditongo e hiato, porque também tem a regra da situação dos hiatos. Então, o ditongo, quando eu vou separar a sílaba, eles ficam juntinhos, não separa, tá? Princípio é a mesma regra de indivíduo, inocência, instância. São todos paroxítonas terminadas em ditongo, certo? Sempre que você vir uma paroxítona terminada em ditongo, tem acento. Dúvida? Ditongo e hiato tem acento. Ditongo não tem acento. Ditongo não tem acento. Você não mais nada. Eu achei que você estivesse perguntando a palavra. Não, ela escreveu ditongo com acento. Ela falou que hiato tem acento. Hiato? Não, também. Não, também. Bom, aqui é a regra, então. São acentuadas as paroxítonas terminadas em R como caráter e seguido ou não de S como táxi e lápis. N como hífen. Até coloquei o hífen aqui. L como provável, cabível, confiável, amável. U seguido ou não de S como vírus. X, tórax, tá aqui. An seguido ou não de S como imã, órfã ou órfãs, certo? Ou uns como álbum, álbuns. O que é aquele osso? Não é osso não, gente, é PS. De bíceps, tríceps, quadríceps, eu não sei. E ditongo como princípio. Tá? Só essas. Mas, como eu disse pra vocês, por isso que por a língua portuguesa ser uma língua de paroxítonas, eu tenho mais regras para as paroxítonas do que para as oxítonas e para as proparoxítonas. Proparoxítonas é um sonho, vocês vão ver agora. Todas são acentuadas, sem exceção. Não tem exceção. Todas as proparoxítonas, assim como a palavra proparoxítona, são acentuadas. Ótimo, próximo, óculos, vírgula, máximo, mínimo, fantástico, política, última, democrático.
ilícita, jurídico. Algumas eu retirei dos textos de vocês. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte. Ok? Dúvidas? Não? Tô falando muito? Aí, vejam, eu disse pra vocês no começo, lá nas oxítonas, que as oxítonas terminadas em A, O e E, A, E e O, eram acentuadas. Terminadas em I e U, não. Então, por isso que, por exemplo, Itu não é acentuado. Aqui eu tenho a sílaba mais forte, Tu, que é a última. Oxítona terminada em U não tem acento. Aí, vocês vão para Jaú. E tem aqui um acento. Por que Itu não tem acento e Jaú tem acento? Se é uma oxítona também, aqui ó, a mais forte é a última, terminada em U, como Itu. Então, não tem acento então, professora. Não, tem sim. Alguém sabe me explicar? A sílaba? Por causa das sílabas. Aqui eu tenho um hiato. E aqui não. Então, já U é acentuado não pela regra das oxítonas, sim pela regra dos hiatos. Então, mas isso aqui é hiato mesmo? Tá vendo aqui, ó? Duas vogaizinhas, só que quando eu separo, elas ficam em sílabas diferentes, diferente do hiato, que elas ficam na mesma sílaba. Certo? Sim. No ditongo, ele fica bem juntinho. Isso acontece Isso. com U e com I? Só, o acento no hiato só com U e com I. O ditongo, quando eu separo as sílabas... Exato. Tá? Agora... Juiz não tem acento. Por quê? Porque eu tenho aqui juiz, uma oxítona, certo? Só que se eu digo juízes, eu tenho acento aqui porque é um hiato, duas vogaizinhas separadas, certo? Agora, a regra do hiato são os hiatos. Aqui eu coloquei as palavras atribuído, saída, juízes, país, saúde. Na regra do hiato, eu tenho então saúde, saída, por ser hiato. Então, os hiatos em I e U são acentuados. Seguidos ou não de S ou olhando de alguma coisa? Seguidos ou não de S. Tudo bem? Sim. Por isso que país também é acentuado. Dúvidas? E rainha? Ah, muito bem. Rainha é uma exceção. Se... vou até colocar inteiro aqui. Eu tenho aqui um hiato e a mais forte é o I. Então, por isso, eu deveria colocar acento em rainha. Nossa, não tem acento. Não tem mesmo acento. Você nunca viu rainha acentuada. E não é porque todo mundo escreve errado. É porque quando a palavra, quando o hiato é seguido de NH, é uma exceção, então eu não acentuo. Não sei a origem da exceção.
mas não tem. Vocês estão anotando? Pode passar. E aí começa a crase. Vocês querem dar um intervalinho antes de começar a crase? Senão a gente vai terminar bem mais cedo. Porque daí a crase é o último assunto, eu acho. Então vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Vocês querem fazer agora?